Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso 12º encontro, vamos discutir sobre o PDT e o governo Collor-Itamar de 1990 a 1994. Falaremos sobre a crise e institucionalização da nova república, sobre o plebiscito pelo presidencialismo e finalizaremos com o governo FHC e a era PT. Vamos lá? Nós Temos História. Olá, amigos companheiros e companheiras, professor Francisco, professor Wênio Pinheiro. Vamos falar um pouco aqui do governo Collor, que ganhou as eleições de 1989. Haja vista que em 89, por muito pouco, Brizola não chega ao segundo turno. E acontece um fenômeno, a maior transferência de votos na história do Brasil, Brizola transfere para Lula. Mas não foi suficiente, Collor ganha as eleições. E o que foi o governo Collor? O primeiro aspecto do governo Collor, professor Francisco, foi a abertura ao neoliberalismo. Quem começa a abertura ao neoliberalismo foi o governo Collor, arruinando parte da indústria nacional. Porque Collor, como candidato da Rede Globo, como candidato das elites brasileiras, ele não tinha os compromissos que o PDT tinha, que a esquerda tinha. Ele tinha compromisso com quem o lhe financiou, com capital internacional. Brizola dizia, né? Aos interesses internacionais, né? E Collor atendeu aos interesses internacionais e não aos interesses nacionais. Evidentemente que ele vem com a sua ministra Zélia Cardoso de Mello, dona Zélia, para tentar controlar a inflação, e não consegue controlar a inflação. O Brasil, no governo Collor, mergulha no que era o governo Sarney. Um detalhe, com o escancaramento do neoliberalismo. Entretanto, no Congresso Nacional, a oposição do PDT e do PT, né, faziam frente ao governo Collor, principalmente nas questões das privatizações, principalmente nas questões do neoliberalismo. Acontece que Collor, diferente do seu discurso e diferente do que pregava, né, não era um caçador de marajás, não era um moralista. Ele era, sim, mais um moralista sem moral, o que a gente vê aí claramente nos dias atuais. Existiam muitos esquemas de corrupção no governo Collor, principalmente através do seu tesoureiro Paulo César Farias, que denunciou Collor, né, em uma matéria de capa da revista Veja. E aí se abre a CPI contra Collor. Né? Agora, era uma CPI que tinha um perfil muito de revanche das eleições de 89, porque não queria apenas se apurar a corrupção, mas se queria derrubar o governo Collor. Brizola, que já vinha de longe, enxergava as coisas e dizia, olha, nós temos que fazer oposição, nós não podemos compactuar com corrupção, mas nós não podemos dar golpe, porque quem sofre golpe é a esquerda brasileira. E essa foi um pouco da posição do PDT em frente ao governo Collor. Aí surgem os caras pintadas, né, tomam as ruas do Brasil, e fora Collor, e o PDT resistindo no sentido seguinte, vamos punir corrupção, mas vamos tomar cuidado com o golpe. Evidentemente que as ruas e o ambiente político transformam a realidade brasileira. E o PDT acaba apoiando o impeachment de Collor e votando pelo impeachment de Collor. Mas com a ressalva de Leonel Brizola. Olha, nós estamos abrindo aqui um precedente perigoso, porque não é assim que se deve ser tratado as coisas. E o PT pega essa fase do PDT, né, e cresce em cima do PDT, né, com o mesmo discurso da direita, com um discurso moralista. Embora a gente vai ver lá na frente que o PT sofre o mesmo golpe com a Dilma Rousseff, naquele precedente que se abre contra Collor. Collor é impeachmentado e assume Itamar Franco das suas Minas Gerais, professor Francisco. Né? Itamar é um velho político, né, das Minas Gerais, com alguns viés nacionalistas, um cara que dialoga com todo mundo, mas ressalta-se, vamos lembrar aqui, que foi Itamar Franco que privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional,
ao mesmo tempo que devolve o prédio histórico da Uni na Praia do Flamengo. E o Itamar começa o seu governo sem o apoio do PT, que, ora, ajudou a derrubar o Collor. E tenta um grande pacto nacional para que levasse o Brasil às próximas eleições. Tínhamos uma inflação galopante no Brasil e começa a surgir ali, dentro do governo Itamar Franco, a questão do Plano Real. Na época, ele chama o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para ministro da Economia, junto com uma equipe de economistas, começam a planejar o Plano Real, que foi o plano que, de fato, derrubaria a inflação no Brasil. Acontece que o Fernando Henrique, vaidoso, professor da USP, queria ocupar o lugar de Itamar Franco e coloca em risco, inclusive, a estabilidade econômica para que pudesse concorrer à presidência da República. E concorreu à presidência da República contrariando o Itamar Franco. E quem Itamar Franco chama para resolver a questão econômica e, de fato, implementar o Plano Real no Brasil? Ciro Ferreira Gomes, que na época era governador do Ceará. E aos 32, 33 anos, vem assumir o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, e, de fato, resolve o problema da inflação e a questão do Plano Real. Então, o governo Itamar termina o seu governo amplamente apoiado por diversos setores da população brasileira. O PT cresce muito nesse momento, devido à sua posição na questão do Collor, e embora com posições ambíguas do governo Itamar Franco, inclusive, você pega, por exemplo, o governo Itamar Franco, o PT, de uma certa forma, quase expulsa a Erundina dos seus quadros, porque enfrentou a cúpula do PT ao assumir o ministério do governo Itamar Franco, e o PT tenta se credenciar para disputar as eleições presidenciais, que vai ser ganha pelo Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, não foi o Fernando Henrique Cardoso que ganhou as eleições, foi o Plano Real que ganhou as eleições. Haja vista que Fernando Henrique Cardoso já tinha perdido a prefeitura de São Paulo para Jânio Quadros, uns anos antes. Não era um grande nome nacional, embora tivesse sido senador, um político respeitado, tudo, mas não era um grande nome nacional. Mas através de uma aliança com o PFL e através do Plano Real, se elege presidente da República. Esse foi o breve período do governo Collor, o breve período do governo Itamar Franco. Mas, professor Francisco, como é que foi o governo Fernando Henrique Cardoso? Henrique, meu caro, se tem um marco do governo Fernando Henrique Cardoso que a gente tem que sempre se lembrar, ainda que o Collor tenha aberto o processo de aplicação do neoliberalismo no Brasil, é Fernando Henrique Cardoso, FHC, que surfa na onda do Plano Real, da contenção da inflação e do inesperado arranjo que Itamar faz e consegue apaziguar os ânimos. É Fernando Henrique Cardoso que surfa nessa estabilidade do Plano Real e que, entre outras coisas, de fato, implementa a agenda neoliberal no Brasil. É ele quem vai chegar com força, não com tanta força quanto proselitismo e demagogia como o Collor, mas é ele quem vai vender tudo mesmo. É ele quem vende a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, ele que vende a Telebrás, ele vende o Banespa, ele vende tudo que ele pode vender de patrimônio público. Sempre com aquela desculpa de que eu vou enxugar o Estado, vamos ter uma melhor gestão. Lembrando sempre também que todas essas empresas que eu acabei de mencionar davam lucro quando ele vendeu. E assim que ele vendeu, imediatamente após a sua venda, todas essas empresas valeram muito mais do que valiam no leilão. Então, o FHC é o homem do neoliberalismo no Brasil, o sujeito que passa, como diria minha avó, tudo nos cobra, ele vende tudo. Ele também é o cara que vai surfar na onda do Plano Real e estabilizar a economia ou a inflação. E isso o Itamar ficava furioso com ele, até faleceu. O Itamar é o verdadeiro pai do Plano Real. E o Itamar, que inclusive, coloca o Ciro no Ministério da Economia, como você bem lembrou, Henrique. E o Fernando Henrique Cardoso não queria o Ciro de jeito nenhum. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso era um aliado do PFL, dessa direita e dessa extrema-direita institucionais no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso é um camarada que vai se dedicar, nesse primeiro período, nesse primeiro momento, nesse primeiro mandato, a duas coisas: a fazer o Plano Real funcionar, aliás, a três coisas: a fazer o Plano Real funcionar,
a vender o patrimônio público e a se reeleger. Então, em 97, ele consegue aprovar, em 1997, ele consegue aprovar no Congresso Nacional uma emenda da Constituição que previa a reeleição à presidência da República. Emenda complicadíssima. Há quem diga que é para a aprovação dessa emenda que se inaugura o bendito mensalão, que começa a correr um dinheiro grosso para deputado aprovar emenda constitucional. Fato é que, em 97, essa emenda foi aprovada e ele, claro, foi reeleito também, novamente, surfando na onda do Plano Real, na estabilização da inflação. Veja, em 98 ele já tinha conseguido, o ano de 98 fecha com menos de 2% de inflação. Se em 93 a gente estava com mais de 2.500%, em 98 a gente estava com menos de 2%. Ele também aprova a nossa segunda LDB de 1996, a primeira foi o Jango, em 61, ele aprova a LDB de 96, faz os parâmetros curriculares para o ensino básico, e ainda que tenha colocado essas boas legislações para o ensino, o ministro dele, o Paulo Renato, ministro da Educação, que tinha sido reitor da Unicamp, é um cara que vai tentar, que vai privatizar boa parte do patrimônio das universidades públicas, ainda dentro do projeto neoliberal, aonde vai começar a avançar. É claro que o Lula abre as portas de vez, mas é onde vai começar a avançar a educação privada em nível superior no Brasil. Bom, uma coisa que é importantíssima também dizer é que o Fernando Henrique ele enfrentou uma grande resistência dos movimentos sociais, e ele é o primeiro a gente sofrer um apagão. Foi no segundo governo dele que a gente teve o primeiro apagão, ou seja, nós ficamos sem luz no Brasil. Foi o Fernando Henrique Cardoso que privatizou a Telebrás, que deixou a gente sem luz pela primeira vez. Para finalizar, o Fernando Henrique Cardoso, ele vai sempre numa constante brasileira, né? O Brasil, há vários estudiosos que dizem, a gente socializa as perdas e privatiza os lucros, né? Então, esse dinheiro da privatização, eu não sei, nunca vi, alguém deve ter visto, eu não vi, eu já era um jovem adulto nessa época, nunca vi, não sei em que foi implementado esse dinheiro, em que ele foi investido, mas eu sei que a desigualdade social no governo Fernando Henrique Cardoso só aumentou. É aquela de sempre, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, ainda que o fato dele ter contido a inflação é inegável. Foi muito importante para que a gente conseguisse, sobretudo quem é assalariado, ter um pouco mais de poder de compra. Mas basicamente é isso, o FH tem que ser sempre lembrado como um intelectual teve o seu momento importante na década de 1970, com a teoria da dependência, que, inclusive, ele diz com todas as letras, esqueçam o que eu escrevi, é importante dizer, ele não é o grande pensador da teoria da dependência, há outros, o próprio Teotônio dos Santos, nosso pedetista, signatário da Carta de Lisboa, ele é muito mais, a Havana Bambirra, são muito mais importantes na confecção do pensamento da teoria da dependência do que o Fernando Henrique Cardoso. Ele é um cara muito, muito mais que surfa na onda, e depois, quando ele era presidente, quando foi questionado sobre a produção intelectual que levava para a teoria da dependência, ele diz, olha, esqueçam o que eu escrevi, dando um sinal claro, contundente, inequívoco, explícito, de que ele ia vender o patrimônio nacional e estava preocupado em se reeleger. E é o que ele faz, tanto que pouco antes dele passar a presidência da República, ele faz ameaças veladas da disparada do preço do dólar, e a gente tem uma retomada do aumento do preço do dólar, e naquele momento aparece, eis que aparece, foi secretária agora da Cultura, no atual governo fascista, Regina Duarte, vocês vão lembrar com aquela bendita frase dela, eu tenho medo. Então, o Fernando Henrique Cardoso, à sua maneira também, queria apavorar a população para um governo de esquerda, que seria o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, lá na sua infinita candidatura, né, um sujeito que foi, boa parte da vida dele, candidato à presidência, e aí ele vai, enfim, vencer essas eleições. Mas aí eu deixo contigo, Wendel, querido, para você continuar o fim dessa história. Pois bem, exatamente, Francisco. Isso que você colocou é muito importante, porque nesse período de transição das políticas econômicas neoliberais, inclusive com a emenda da reeleição, que era para continuar esse processo, isso atingiu diretamente o PDT, porque o PDT já defendia não só a agenda de renuncia à FHC, como denunciava as políticas de lesa pátria do governo neoliberal do Fernando Henrique, que além de vender as estatais tão estratégicas ao Brasil,
e que foram, inclusive, produto da política nacional desenvolvimentista de Getúlio Vargas, foi justamente o governo do Fernando Henrique que, através da política privatista, promoveria os escândalos de corrupção, como o escândalo do Proer, o escândalo do Civan e a emenda da reeleição, muito bem colocada por você, que foi o princípio, a primeira grande experiência de uma espécie de mensalão promovido pelo governo junto à base parlamentar. E vale atentar que o PDT foi atingido diretamente, pois 10 deputados federais do PDT seguiram a orientação do governo, foram cooptados pelo governo e foram sumariamente expulsos por Leonel Brizola, a ponto de Brizola não só expulsar eles, como também 2 governadores, Jaime Lerner, no Paraná, e Dante de Oliveira, no Mato Grosso do Sul. Além desses problemas todos, mais outros problemas ocorreram, porque mesmo com a tentativa de eleição da chapa Lula-Brizola em 1998, e com a presença, do PDT eleito no Rio de Janeiro com Antony Garotinho e Benedita da Silva de vice-governadora, além das complicações relacionadas ao Rio Grande do Sul em meio à derrota da chapa do PDT com Emília Fernandes em face da chapa do Olívio Dutra do PT, 2000 foi um ano emblemático, pois foram os anos onde houve grandes sangrias em estados trabalhistas, como o Rio Grande do Sul versus trabalhismo, onde sairia quadros como a Dilma Rousseff, o próprio Sereno Chese, que foi um dos fundadores da ala moça do PTB e do próprio PTB, junto com o Leonel Brizola, e o Milton Zuanazzi, para o Partido dos Trabalhadores, inclusive até o próprio filho de Leonel Brizola, no caso, José Vicente Brizola, que iria para a diretoria da Lotergues do Rio Grande do Sul, e que inclusive foi utilizado como motivo, inclusive, de tentativa de vulnerabilização do PDT, o que não conseguiu. Por outro lado, no Rio de Janeiro houve uma grande confusão e disputa, no caso, onde Garotinho tentava, de uma certa forma, tomar o partido do Leonel Brizola, e em meio às disputas, eis que o Garotinho se retira do PDT e há uma grande sangria num Partido Democrático Trabalhista no Rio de Janeiro. Então, esse era o desafio. Como é que o PDT se restitucionalizaria ainda com o Leonel Brizola vivo? E aí, dentro das tentativas de fortalecimento do PDT e até mesmo de proposta de fusão entre PDT e PTB, que não seria aceita por Roberto Jefferson e nem por José Carlos Martinez ali entre 2000 e 2001, eis que o PDT tenta, por sua vez, fazer uma construção de uma alternativa através da Frente Trabalhista, na aliança entre PDT, PPS e PTB, com a chapa Ciro Gomes presidente, e na vice Paulinho da Força, e o PDT tendo chapas no Rio de Janeiro, tentando ter chapas em outros pontos do Brasil, só que ela não teria êxito, mesmo o Ciro liderando as pesquisas, chegando a liderar a pesquisa empatada com o Lula, já ali em meados ali do ano de 2002, principalmente ali em junho para julho de 2002. Pois bem, Lula vai ao segundo turno contra o Serra, em meio ao governo Fernando Henrique bastante desgastado, e ali, a partir dali, Lula já tendo feito pacto com amplos setores da burguesia brasileira, através da Carta ao Povo Brasileiro, não assustando os investidores, não assustando a grande burguesia brasileira, eis que o Lula, numa aliança PT, PL, PCdoB, PCB e outras organizações afins, é eleito presidente da República e com o apoio do PDT no segundo turno. O que acontece? Lula toma posse na presidência da República e qual é uma das grandes reações desse processo? Lula começa a implementar uma política econômica social liberal, embora tivesse políticas econômicas pontuais em defesa dos menos desfavorecidos, porém ele me coloca uma política econômica ortodoxa, mantendo os compromissos da RFHC com o Henrique Meirelles na economia, e, ao mesmo tempo, ele começa a colocar a discussão da PEC 40 2003, a famosa proposta de emenda constitucional número 40, que era a reforma da Previdência. E foi a partir daí que o PDT, discordando, ele começa a tomar uma posição crítica muito contundente, muito clara, a ponto de dezembro de 2003 se tornar oposição ao governo Lula. E o ministro da comunicação, que naquele momento era o Miro Teixeira, ele sai do PDT e vai para o PPS. O PDT, naquele momento, se torna oposição e, a partir daí, ele começa a construir o seu próprio caminho, derivando, inclusive, já em 2004, com um documento. Isso já praticamente quase que 3 semanas antes da morte de Leonel Brizola,
Ali em 4 de junho de 2004, na cidade de São Paulo, é escrita a Carta de São Paulo, cujo um dos grandes mentores dessa carta seria um quadro intelectual que, na sua juventude, ainda em Minas Gerais, era da POLOP, da famosa Organização Revolucionária Marxista Política Operária, o Arnaldo Murter, que era um grande condestável no âmbito ideológico a nível nacional. E aí Brizola morre. O Carlos Lupe já era o vice-presidente nacional do PDT, e o grande desafio do PDT para aquele momento era como é que o PDT deveria sobreviver institucionalmente, uma vez que muitos diziam na grande imprensa e de vários setores políticos que o PDT sem Brizola seria um partido morto. Então, foi o desafio dos militantes, dos quadros, dos dirigentes envidar esforços para que o PDT pudesse sobreviver institucionalmente. Dá-se a eleição de 2006, o PDT tenta optar pela candidatura de Cristóvão Buarque com a vice do senador Jefferson Pérez. Senador Jefferson Pérez, um quadro experiente do Senado, defensor do Estado Democrático de Direito. Só que essa eleição não consegue lograr êxito. Já no segundo turno, há um desafio sobre quem o PDT apoiaria, se Lula ou Alckmin. Havia disputas internas muito grandes no interior do partido, e o PDT, justamente, levando em consideração as posições de Leonel Brizola e não aceitando as posturas dos setores mais à direita do partido, que queriam apoiar Alckmin, impõe uma derrota aos setores da direita, colocando que o PDT não apoiaria nenhum dos dois candidatos. Pois bem, depois do processo eleitoral, há uma nova reunião do Diretório Nacional, onde o PDT condiciona a sua entrada ao governo Lula com uma grande condição, desde que não haja qualquer reforma trabalhista, porque havia uma grande discussão sobre se poderia haver uma reforma trabalhista reformulando a CLT. E sob o compromisso do governo de não haver nenhuma tentativa de reforma trabalhista no seu governo, o PDT entra no governo Lula com a presença de Carlos Lupe no Ministério do Trabalho entre 2007 até 2013, e é dentro desse período, justamente dentro desse período, que a gente vai ter o início do índice de queda da taxa de desemprego de uma forma muito forte, e isso vai culminar, inclusive, depois no final do governo Lula e principalmente no governo Dilma, onde a gente tem uma taxa de desemprego que chega ao patamar de 4,3%. Não temos mais discussões sobre reforma trabalhista, e o grande feito que o Lupe, através da sua iniciativa, com todo o apoio do PDT, coloca em meio à crise econômica de 2008, a crise mundial de 2008, que atinge o Brasil. Qual é a iniciativa que ele coloca e sugere ao Lula, e o Lula encampa? É justamente a ideia de que a contrapartida para o apoio do Estado às empresas brasileiras era que essas empresas garantissem os direitos trabalhistas e não pudesse desempregar nenhum trabalhador na crise de 2008. Moral da história, o índice de desemprego mantém-se estável e começa a decair, a economia começa a aquecer já a partir de 2009, 2010, 2011, e por conta dessa política de defesa dos trabalhadores, o PDT aumenta sua representação de bancada, chegando ao patamar de 2010 de 28 deputados federais. 2014, ele cai para 20 deputados federais por um motivo de racha do Paulinho da Força Sindical ao PDT, o que faz com que o PDT perca 9 deputados federais, mas ainda assim o PDT mantém a sua estabilidade para 20 deputados federais nas eleições de 2014, eleições essas que teriam dificuldades para Dilma Rousseff por conta dos movimentos da nova direita a partir das jornadas de junho de 2013, devidamente comprovadas a partir da tese da guerra híbrida, muito bem colocada pelo antropólogo Piero Leiner, inclusive na sua obra O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, e que começa você ter uma guinada de uma neodireita ativista que tenta rechaçar todas as conquistas sociais desse período. E sem a sustentabilidade de uma política efetiva clara, porque não houve as reformas de base como o Jango preconizava, e, por exemplo, o governo Lula não promoveu, embora avançasse o número de universidades, mas não promoveu uma reforma universitária, tanto que não foi sancionado, e sim foi arquivado o PL da Uni, não tivemos a reforma da comunicação democratizante, não houve outras proposições afins que pudessem reestruturar o Estado brasileiro de acordo com a defesa dos trabalhadores. Foi a partir daí que houve essa fragilidade.
E ainda fora isso, com a crise econômica a nível mundial, isso impactaria o Brasil, e longe da Dilma promover uma política desenvolvimentista no segundo governo, ela apela para o mercado, e Joaquim Levy se torna, no caso, o ministro da Fazenda, com sucessivos cortes no orçamento das áreas sociais. E, automaticamente, isso traz uma grande crise, pois o eleitorado do campo progressista se sente traído, e, dentro dessa perspectiva, há uma vulnerabilidade, um aumento da neodireita que começa a vir com o processo de conspiração política para a tentativa de derrubada do governo dela, do governo constitucional dela, desde 2013, passando 14, 15 e 16. Qual é a orientação política do PDT? Em meio a esse processo, o PDT questionava a política econômica da Dilma, mas defendia o governo constitucional de Dilma Rousseff contra qualquer tentativa de golpe institucional, em meio à Operação Lava Jato, que já levava à frente o processo de desestabilização política do governo Dilma. E não foram por faltas de advertências, por exemplo, de lideranças como Vladimir Putin, que advertiam propriamente a Dilma sobre a tentativa clara de derrubada dela, de apeamento dela do poder. E aí eu deixo para vocês justamente todo o processo de construção da derrubada da Dilma Rousseff da presidência da República e o posicionamento político do Partido Democrático Trabalhista em meio a todo esse processo. Salve, salve, professor Wênio. Lembrando que, nesse momento, o ministro do Trabalho de Dilma Rousseff era o nosso glorioso Manuel Dias, secretário-geral do PDT e presidente da Fundação Leonel Brizola Roberto Pasqualini, que, através de uma reforma ministerial, foi sucedido, mas aí para o Ministério das Comunicações, o nosso querido líder deputado André Figueiredo. A posição do PDT sempre foi muito clara com relação à questão do impeachment da presidente Dilma. Nós sempre denunciamos que o impeachment da presidente Dilma era um golpe de Estado. Um golpe, diferentemente de 64, que foi impetrado pelos militares, mas era um golpe parlamentar. Haja vista que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, como dizia e disse hoje o senador Cid Gomes, um achacador, através de chantagem, abriu o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. E a posição do PDT foi a defesa intransigente da democracia. E aí vale ressaltar que uma das vozes mais fortes contra o impeachment de Dilma Rousseff dentro do PDT e na sociedade brasileira foi nada mais, nada menos do que Ciro Gomes, que já estava filiado ao PDT. Enquanto muitos setores da esquerda se esconderam, achavam que golpe era uma palavra muito forte, o Ciro Gomes e o PDT foi para a rua defender o mandato da presidência de Dilma Rousseff. Evidentemente que o impeachment da Dilma foi aprovado no Congresso Nacional, inclusive com alguns votos de dissidentes do PDT, que sofreram processos de expulsão na comissão de ética do partido. Nós expulsamos um deputado, Xerim, do Rio Grande do Sul, e suspendemos vários deputados do partido que ousaram votar contra a orientação e a questão fechada do partido contra o golpe. Então, nós sangramos com a Dilma até o final, mas não por amor a presidente Dilma Rousseff, que tem que dizer uma coisa aqui, professor Wênio e professor Francisco, é honesta. Ela pode ter diversos erros, como errou na condução econômica do país ao trazer o Levy, como errou atrair o seu plano de governo, mas ela não tem um erro de desonestidade. E aí eu quero também ressaltar que ela usou algumas coisas que o próprio Lula não usou, mas que tem que se reconhecer. Primeiro, a Dilma efetivou a Comissão da Verdade, o que irritou muitos militares golpistas brasileiros. Ela devolveu o título de presidente da República a Jango, o que irritou muitos setores militares da direita brasileira. Ela, de uma certa forma, avançou com o BRICS, essa aliança Brasil, China, Rússia e África do Sul. E eles queriam criar o Banco dos BRICS. Imagine que dentro da guerra híbrida, como isso irritou os nossos amigos imperialistas norte-americanos. Mas o mais importante de tudo isso, o que leva à derrocada de Dilma Rousseff, apesar dos seus erros, a descoberta do pré-sal no Brasil. Se antes a Petrobras levou Getúlio Vargas ao suicídio,
hoje levou o impeachment de Dilma Rousseff. Por quê? Porque o Brasil, através do seu pré-sal, aumentava a sua soberania nacional e a sua independência. E nenhum setor se atentou a esta questão. Ficamos na esquerda festiva, a esquerda caviar, não vendo os perigos que rondavam o governo de Dilma Rousseff. Perigo, inclusive, que tem nome e sobrenome. Senhor Michel Temer, do PMDB de São Paulo, conspirador nato, né, que ajudou a apear Dilma Rousseff da presidência da República. Mas a posição do PDT sempre foi muito clara. Contra o golpe e cortamos na nossa carne, punindo deputados que traíram a orientação do partido. Esta é a verdadeira história. E aí terminamos aqui esse nosso encontro e vamos marcar aqui o nosso próximo encontro, nosso último podcast, que vamos acabar a história e vamos falar um pouco das perspectivas de futuro. Vem aí, governo, oposição, governo Michel Temer, eleição 2018 e oposição ao governo Bolsonaro. Até a próxima, companheiros. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória Trabalhista no YouTube.